Começa agora o terceiro ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lucimara e hoje eu estou aqui para trabalhar com língua portuguesa com vocês. Vamos iniciar nossa aula então? Primeiramente, o material está organizado? Então, se você não organizou ainda, dá uma corridinha, pega o caderno, o lápis, a borracha, deixa do ladinho, que a gente vai precisar para a atividade do dia de hoje. Bom, qual será o nosso objetivo da aula de hoje? Vamos ver? Então, o objetivo de hoje é reescrever, junto com a professora, a história lida, Dona Cotinha, Tom e o Gato Joca. Então, observando aqui essa imagem, o que vocês lembram? Lembram do conto que a professora Andressa trabalhou com vocês? Qual que era o título desse conto? Isso mesmo, Dona Cotinha, Tom e o Gato Joca. Bem, na última aula, vocês fizeram um planejamento de texto com a professora Mayra. Vocês responderam algumas perguntas, relembrando este conto aqui. Hoje, nós vamos fazer uma reescrita de texto, tá? Então, vocês vão ajudar a professora a relembrar a história e a recontar essa história, tá bom? Vamos, então, com a professora escrever essa história. Vamos lá para o cartaz? Bom, então, com a professora Mayra, vocês produziram este cartaz aqui. Este cartaz vai nos ajudar a fazer a história de hoje, tá? Vai nos ajudar a contar a história. Então, o que nós temos primeiro aqui? O título, né? Dona Cotinha, Tom e o Gato Joca. Bom, vocês responderam uma pergunta que era, o que acontecia no início da história. Então, o Gato Joca descrevendo Dona Cotinha e sua casa. Então, na primeira parte, ele conta como que é a casa da Dona Cotinha. Bom, depois, por que o gatinho se escondia lá? Então, porque Dona Cotinha o alimentava. Bom, aí, quem que descobriu? O Tom, o menino Tom. O que o menino Tom descobriu? Descobriu que a velhinha dava comida de gente para o gato. Lembra que ela dava comida? Sardinha, atum, até macarrão? Bem, o que ela fez quando eles conversaram? Convidou os dois para o café da tarde. Eles aceitaram? Sim, Então, o menino e o gato foram à casa da velhinha para tomar o café. E como que termina essa história? Então, com os três juntos, todas as tardes, Eles sempre estavam lendo os livros que ele gostava muito de ler, Bem, então o que nós vamos fazer agora? Com base nisso aqui, nós vamos reescrever o conto. Então, quando a gente reescreve uma história, a gente tem que lembrar todos os fatos importantes daquela história. E, a gente não pode inventar coisas que não tinha na história. A gente tem que tentar, ser fiel. Então, fazer essa reescrita como ela está no texto original. É claro que a gente muda algumas palavras, a gente tira algumas coisas que, assim, às vezes a gente esquece ou que a gente, naquele momento, acha que não vai fazer tanta diferença para a história. Mas, a gente tem que seguir os mesmos, a mesma ordem cronológica da história, os mesmos fatos. Então, eu tenho que iniciar do jeito que iniciava lá e ir desenvolvendo essa história, ir contando ela conforme ela aconteceu. Então, eu não posso pôr uma coisa na frente da outra. Eu não posso contar que o menino Tom ia tomar café com ela antes de contar que o gato sempre ia lá, que ela contou que o gato comia comida de gente. Então, eu tenho que fazer na ordem correta, na ordem dos acontecimentos, tá?
Também temos que cuidar com o parágrafo, com a pontuação, que vocês já relembraram nas aulas anteriores. Bem, o conto ele é bem comprido, né? Então, com a professora Mayra, a gente já tem aqui uma base daquilo que não pode faltar no nosso conto. Então, isso aqui tem que estar no nosso conto porque é o principal. Mas é claro que a gente vai melhorar, porque aqui foi só, assim, umas pistas para a gente não esquecer, tá bom? Então, vamos lá, vamos me ajudar? Qual que é a primeira coisa que a gente tem que colocar quando a gente vai escrever um texto? Muito bem, o título, o nome desse texto. Qual que é o nome do conto? Isso mesmo. Então, vamos registrar aqui. Vocês vão acompanhando, vão falando aí para a professora. Vocês não vão registrar. Hoje é como se vocês estivessem ditando e só a professora escrevendo, tá bom? Então, vamos lá. Então, Dona Cotinha é o nome dela. Então, Cotinha, como é um nome, tem que ser com letra maiúscula. Então, Dona Cotinha. Então, tem mais dois personagens aqui. O Tom, que é o menino, então eu vou pôr vírgula. Tom também com letra maiúscula, porque é o nome. E o gato, como era o nome do gato? Joca. Então, nome, letra maiúscula também. Bem, temos aqui o título. Então, temos lá, Dona Cotinha, Tom e o gato Joca. Bem, na aula passada, vocês, né, a primeira coisa que vocês lembraram com a professora Mayra era o gato Joca descrevendo Dona Cotinha e sua casa. Então, este início nosso, nós vamos ter que fazer isso. Nós vamos ter que descrever, então, a Dona Cotinha e a sua casa. Bem, então me ajudem lá. Como que era a Dona Cotinha? Quem era a Dona Cotinha? Muito bem, ela era uma velhinha. E como que ela era? Isso, né? Ela tinha o cabelo lilás. Ah, isso mesmo, ela tinha um fusquinha. Que cor que era o fusquinha? Vermelho, muito bem. Então, vocês já me contaram como era a Dona Cotinha para eu escrever aqui. Bem, e aí nós temos que descrever também a casa dela. Já vão lembrando como que era a casa? Isso mesmo, de madeira azul com janelas brancas. Então, vamos acompanhar a escrita da professora aqui? Bom, então, né, temos que escrever aí primeiro, contando um pouquinho sobre a Dona Cotinha. Então, Dona Cotinha. Então, ela era vizinha, né? Ela morava em frente à casa deles, né? Então, vamos colocar que ela era vizinha aqui, né? De Tom, olha o Tom aqui com letra maiúscula, porque é o nome. E do gato Joca, tá? Então, Dona Cotinha era velhinha de Tom e do gato, era vizinha de Tom e do gato Joca, né? Vírgula, tá? Bom, então vamos colocar agora o quê? Que ela era uma velhinha de cabelo lilás, né? Ou vamos colocar como que era a casa dela antes. O que vocês acham? Ó, Dona Cotinha era vizinha de Tom e do gato Joca. Vamos colocar como ela era? Então, ela era uma velhinha de cabelo lilás, cabelo lilás, e tinha um fusquinha vermelho. Vamos pôr um ponto
Pontinho final, porque, olha, nós já terminamos esse pensamento nosso sobre ela. Então, olha lá. Dona Cotinha era vizinha de Tom e do gato Joca. Ela era uma velhinha de cabelo lilás e tinha um fusquinha vermelho. A professora vai ver se a outra caneta da professora está melhor aqui. Bem, agora, então, continuando aqui, nós temos que descrever a casa. Então, a casa como que era? Isso mesmo, de madeira azul com janelas brancas. E o que tinha no fundo da casa? Isso, um quintal imenso, né, que o gato gostava de lá. Então, vamos continuar aqui. A professora aqui não vai fazer parágrafo, vai continuar na mesma linha ainda, porque nós estamos fazendo essa descrição aí dela e da casa dela, tá bom? Então, sua casa... Ah, essa caneta tá melhor. Sua casa era... Opa, a professora errou, vai pôr aqui, porque a professora ia colocar era branca. Então, era azul. A professora já arruma ali. Com janelas brancas. A professora vai pôr inteiro aqui, que não vai separar ali. Então, sua casa era azul, ficou estranho o parênteses da professora aqui, ó. Então, sua casa era azul com janelas brancas e, vamos pôr agora o quintal, né? E tinha... Então, e tinha um quintal enorme, né? Imenso. O gato Tom achava que esse quintal era o quê? Era uma floresta. Parecia uma floresta. Então, olha só, fizemos aqui a primeira parte aqui do nosso texto, do nosso conto. Então, né, ó, a professora vai ler aqui rapidinho, depois vocês leem junto com a professora, mas agora a professora vai ler rapidinho só para a gente se situar aonde que a gente está na história. Então, Dona Cotinha era vizinha de Tom e do gato Joca. Ela era uma velhinha de cabelo lilás e tinha um fusquinha vermelho. Sua casa era azul, com janelas brancas e tinha um quintal enorme que parecia uma floresta. Então, aqui nós já respondemos aquela, né, escrevemos aquela primeira parte, o gato Joca descrevendo Dona Cotinha e sua casa. Bem, agora a gente tem que contar aqui, ó, por que Dona Cotinha o alimentava. Então, agora a gente vai fazer um parágrafo contando isso, porque é uma outra ideia do texto, né? Então, eu vou ter que explicar isso em um outro parágrafo. Então, por que a Dona Cotinha, ele ia lá? Porque a Dona Cotinha o alimentava, certo? Ele gostava de se esconder, de brincar lá por causa disso. Então, vamos registrar? Então, vamos lá. O gato Joca, e ó, vejam que sempre que é um nome próprio, a professora coloca com letra maiúscula. Então, o gato Joca passou a se esconder lá porque, que foi o que a professora tinha anotado com vocês lá no outro cartaz, então, porque a velhinha sempre lhe dava comida. Dava comida. Que no cartaz não dava a professora apagar como se fosse no quadro, né? Então, às vezes faz um borrãozinho ali. A professora escreve ligeiro, né? Então, o gato Joca passou a se esconder lá porque a velhinha sempre lhe dava comida. Vocês querem contar que comida que eram essas? Sim? Então, a gente pode colocar que comidas eram essas. Isso mesmo, sardinha, atum e até macarrão, né? Então, vamos registrar aqui também.
Então, sempre lhe dava comida, vírgula. Às vezes, sardinha, outras, atum e até macarrão. Ponto, porque terminamos esse pensamento. Então, olha só, vamos ler de novo aqui? Então, olha lá. O gato Joca passou a se esconder lá porque a velhinha sempre lhe dava comida. Às vezes, este A aqui, a professora não colocou, mas esse A, ele tem crase. O que é crase, professora? Crase é aquele acentinho que vai do lado contrário, aquele sinalzinho gráfico que vai do lado contrário, tá? Então, vamos ler de novo? Então, olha lá. O gato Joca passou a se esconder lá porque a velhinha sempre lhe dava comida. Às vezes sardinha, outras atum e até macarrão. Ponto, terminamos esse parágrafo, terminamos essa ideia. Vamos continuar nosso conto. Bem, lá no outro cartaz, o que a gente anotou lá? Vocês anotaram com a professora Mayra. Então, né, o que o menino descobriu? Descobriu que a velhinha dava comida de gente para o gato. Bem, como que ele descobriu isso? O que aconteceu que ele descobriu isso? Onde ele estava? Como que foi? Isso mesmo, ele estava passando, né, em frente à casa da velhinha. E aí? Ah, eles conversaram. Então, segurem aí um pouquinho para a professora anotar aqui, nós já continuamos, aí você já continuou me contando o que aconteceu. Bem, então, né, um dia, letra maiúscula aqui no início do parágrafo. Então, um dia, colocamos o menino ou o Tom? O que vocês acham? Vamos colocar Tom. Um dia, Tom estava procurando, né? Ele não sabia onde que o gato estava. Joca. E aí onde é que ele estava? Isso mesmo, na frente do portão, né? O menino parou na frente do portão. Então, um dia, Tom estava procurando Joca e parou em frente ao portão da casa. Temos que contar, né? Qual portão que era. Então, da casa de Dona. O Dona aqui a gente vai deixar maiúsculo, porque ele faz parte ali do nome dela no texto, na história, né? Se fosse uma outra, não precisava, mas no conto da Dona Cotinha, o Dona aparece com letra maiúscula. Então, aqui a gente vai deixar ele com letra maiúscula também, porque Dona não precisaria. Mas como lá no conto estava, nós vamos seguir, ser fiéis, né, ao conto, faz parte do nome dela, Dona Cotinha. Bem, então, em frente ao portão da casa de Dona Cotinha, quando ela estava chegando, não era isso que aconteceu? Então, quando... Depois a professora lê para ver de novo a pontuação. Então, vamos ver lá. Ó. Um dia, Tom estava procurando Joca e parou em frente ao portão da casa de Dona Cotinha quando ela estava chegando. Bom, o que aconteceu agora? Isso, a Dona Cotinha fez uma pergunta para ele. Então, vamos colocar a pergunta aqui, vamos colocar como se ela estivesse falando. Então, se ela vai falar, o que eu tenho que usar antes da fala da personagem? Travessão, muito bem. Então, vamos colocar um travessão aqui, né? Que é esse sinalzinho aqui. O que a Dona Cotinha perguntou? Isso mesmo, esse gato é seu? Então, vamos colocar aqui, ó. Esse
gato é seu? Agora, me diga uma coisa, vocês viram, né, os sinais de pontuação. Então, ela pergunta, esse gato é seu? Que ponto vai aqui? Muito bem, ponto de interrogação. Tá, quem que perguntou? A dona Cotinha, então eu tenho que contar que foi ela que perguntou, né? Então, eu vou colocar, perguntou dona Cotinha. Como eu vou contar agora, eu vou continuar aqui na mesma linha, né? Então, esse gato é seu? Perguntou dona Cotinha. Ponto, tá? Bem, dona Cotinha perguntou. Agora nós temos que responder. O que que o menino respondeu? Sim. É meu. Ele exclama, sim, é meu, né? Respondeu o menino. Bem, aí o que que aconteceu? Se a gente olhar lá no cartaz, ela conta, né, ó, descobriu que a velhinha dava comida para o gato e convidou os dois para o café da tarde. Então, aqui, né, sim, ele é meu, respondeu o menino. Então, vamos contar que a dona Cotinha contou para ele agora, né? Estranho falar dona Cotinha contou. Dona Cotinha contou que sempre alimentava o gato e convidou-os para o que mesmo? Para o café, né? Café da tarde. Tá? Bem, então, né? Dona Cotinha convidou ele para o café da tarde. Depois, o que que acontece? Eles aceitam? Sim, né? Então, o menino e o gato vão à casa da Dona Cotinha. A professora vai deixar aqui, que está muito ruim de escrever aqui embaixo, para escrever aqui em cima, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos contar que eles foram lá. E o que que acontece, então? Então, quando, né, chegaram, isso já era tarde, né? Na casa de Dona Cotinha, o que ela mostra para eles? Vocês lembram? Muito bem, os carrinhos, que era do filho, e uma sala cheia de livros, muito bem. Então, quando chegaram na casa de Dona Cotinha, ela mostrou a coleção de carrinhos e uma sala cheia de livros. E aí? Tom gostou muito, né? E a partir daquele dia, o que que aconteceu? Isso mesmo, todas as tardes eles iam lá, que é o finalzinho aqui, ó, com os três juntos todas as tardes. Então, nós já vamos finalizar o nosso texto, tá bom? Vamos para o parágrafo final. Então, né, a partir daquele dia, eles sempre estavam juntos à tarde. E Tom
ficava lendo, né, muitas histórias. Então, olha, aqui, né, está o nosso texto, o nosso conto. Um pouco mais curto do que o conto original, porque o conto é bem longo, mas aqui está a parte principal do conto. A professora separou, tá, algumas frases desse conto para vocês fazerem atividade, tá bom? A professora vai deixar na tela para vocês fazerem a atividade. Só que antes disso, nós vamos ler, tá bom? Então, vamos ler lá, acompanhe a leitura da professora, tá? Então, Dona Cotinha, Tom e o gato Joca. Dona Cotinha era a vizinha de Tom e do gato Joca. Ela era uma velhinha de cabelos lilás e tinha um fusquinha vermelho. Sua casa era azul, com janelas brancas e tinha um quintal enorme que parecia uma floresta. O gato Joca passou a se esconder lá, porque a velhinha sempre lhe dava comida. Às vezes sardinha, outras atum e até macarrão. Um dia, Tom estava procurando Joca e parou em frente ao portão da casa de Dona Cotinha quando ela estava chegando. "Este gato é seu?" perguntou Dona Cotinha. "Sim, é meu", respondeu o menino. Dona Cotinha contou que sempre alimentava o gato e convidou-os para o café da tarde. Quando chegaram na casa de Dona Cotinha, ela mostrou a coleção de carrinhos e uma sala cheia de livros. Olha, a professora errou ali. Vamos arrumar aqui. Ó, uma sala cheia de livros. A partir daquele dia, eles sempre estavam juntos à tarde. E Tom ficava lendo muitas histórias. Tá bom? Olha só, a professora esqueceu de mais uma frase aqui, tá? Então, a partir daquele dia, eles sempre estavam juntos à tarde. Tom ficava lendo muitas histórias. Se nós estivéssemos lá na escola, a professora ia fazer uma revisão do texto, nós íamos ler, ver certinho pontuação, acentuação, as palavras, né, arrumar essas palavras que a professora borrou. Mas aqui na escola, né, da TV, a Pro vai deixar assim, tá bom? Então, nós vamos agora para a atividade que a professora vai deixar para vocês fazerem na tela. Vamos olhar lá? Então, ó, a atividade, vocês vão ter os 10 minutos finais da aula para vocês fazerem, tá bom? Então, leia e copie, ilustre cada uma das frases. Então, vocês vão copiar a frase, podem deixar umas 4 linhas, copia a outra, deixa mais umas 4 linhas, copia a outra mais 4 linhas e copia a última. Aí vocês vão voltar, lê a primeira, faz a ilustração, lê a segunda, faz a ilustração, lê a terceira, faz a ilustração, lê a quarta, faz a ilustração. Não precisa pintar agora, se não der tempo. E se não der tempo de ilustrar todas, vocês têm elas copiadas para depois fazer no caderninho, tá bom?
nosso objetivo de hoje era reescrever junto com a professora a história linda, né? Dona Cotinha, Tom e o Gato Joca. Até a próxima aula, tá bom? Beijinho. Vem aí, Ciências Humanas. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Animados para mais uma aula de História com a professora Selma? Então, vamos lá? Vamos ver o que a professora trouxe hoje para nós. Vamos primeiro relembrar a aula anterior, que nós trabalhamos na aula anterior. Vamos pensar um pouquinho. Lembra que a professora falou como surgem as cidades? Como surgem as cidades? Vocês lembram que a professora falou? Quem foram os primeiros habitantes do município? Quem foram? Lembram? Então vamos lá para a primeira questão. Como surgem as cidades? A cidade surge como? Ali com o aumento da população, com o aumento do comércio, com a vinda das pessoas, aí vai aumentando ali a comunidade, as casas, vai aumentando as indústrias, tem os caminhoneiros que levam e trazem mercadorias, não é assim? Vem o postinho de saúde, vai tendo ali algumas mudanças ali na natureza, porque à medida que a cidade cresce e aumenta, o que acontece? Aquele monte de mata que existia antigamente vai tendo que ser eliminada ali aos pouquinhos para poder vir ali as grandes avenidas, os comércios maiores, shoppings, não é verdade? Então assim a cidade vai crescendo e se desenvolvendo. E aqui na segunda questão, quem foram os primeiros habitantes do município? Vocês lembram quem foram? Quem? Isso mesmo, os indígenas. Falamos bastante. Falamos até que eles eram os donos da terra, que quando os portugueses chegaram, eles já estavam aqui no nosso país. Vieram lá os brancos, né, que são os fazendeiros e os tropeiros, muito importante aí para contribuir para o progresso do nosso país num todo. Não é verdade? Aí falamos bastante dos fazendeiros, que eles já tinham as terras ali que não eram vendidas, eram doadas lá do governo português, lembram? E tinha grandes fazendas. Falamos dos tropeiros, do caminho que eles faziam lá do sul, das cidades que iam surgindo. Falamos bastante, a gente vai estar voltando nisso aqui mais para frente. Falamos também dos negros e dos escravos, né, desses negros que foram ali escravizados, do trabalho dele, o quanto foi importante. Trabalharam muito ali nas fazendas, nas lavouras, no trabalho duro, trabalhavam dentro das casas, das fazendas também, ali no serviço doméstico, junto aos tropeiros. Então falamos aqui desse grupo aqui, o quanto foi importante para o desenvolvimento da nossa cidade. Relembraram? Ok? Então vamos para frente. Peguem lá o caderninho de vocês, para que nós possamos anotar primeiro o quê? A data, assim como está aqui na tela da professora. Coloquem lá a data de hoje, bem certinho, o dia, o mês, o ano e o tema que iremos trabalhar hoje. Fundação de Ponta Grossa. Isso, do jeitinho que está aqui na tela da professora. Certo? Ok? Anotaram? Ótimo. Então, vamos para o nosso objetivo. Toda aula tem que ter um objetivo a ser alcançado no final, não é verdade? Então, nosso objetivo de hoje é conhecer a história do município, identificando as transformações que ocorreram nos últimos tempos. Então, a gente vai estar trabalhando hoje para que a gente chegue a esse objetivo no final da nossa aula. Aqui, vamos fazer aqui uma leitura primeiro desta imagem aqui. Aqui a gente já trouxe essa imagem na aula anterior, se vocês pararem para pensar um pouquinho, e a gente trouxe essa imagem aqui novamente por quê? Porque Ponta Grossa, a nossa cidade, nosso município, ficava às margens do caminho das tropas, e aí se tornou-se um importante pouso. Vamos compreender o que significa isso, vamos lá relembrar. Esses tropeiros, essas tropas, eles saíam aqui do sul do país, lá do Rio Grande do Sul, subia até lá em cima, na cidade de Sorocaba, São Paulo. Então eles faziam todo esse trajeto aqui. E durante o tempo que eles estavam fazendo esse trajeto, era muito longa a estrada, era muito
comprido, então demorava bastante, demorava aí entre 2 a 3 meses. Lembra que a professora falou isso? Então, toda noite, é lógico, eles tinham que descansar, tudo, mas tinha momentos que eles tinham que ter uma parada um pouco maior ali para o descanso do gado, repor as mercadorias. E nessas paradas mais longas, o que acontecia? Ali tinha um grande comércio, porque as pessoas sabiam já que os tropeiros iam passar por ali naquele determinado local, mais ou menos naquele dia. Então os comerciantes já iam para lá. Aí tinha aquela compra e venda, levavam mercadorias para poder eles venderem lá em São Paulo. Eles também eram mensageiros de notícias, lembram? Então eles ficavam um grande tempo em determinados lugares ali. E esses lugares, as margens aqui de Ponta Grossa. E aí tinham esses pousos, que eram aquelas invernagens que a professora falou, lembra? Que era para engorda do gado? Isso, então ali naquela região onde eles paravam, se desenvolvia ali, e ali foi criando vários comércios, e Ponta Grossa começa a se desenvolver. Veja aqui o caminho, ele sobe até São Paulo, depois ele volta de novo, então um caminho aí muito longo, e assim vai surgindo ali aquele povoado, assim se dá o início da formação do nosso município. Aqui, o pouso da Ponta Grossa continua crescendo, como a professora falou, transformando-se em um pequeno povoado. Então, olha aqui, ó. Aqui vocês observarem bem a tela da professora, observem aqui, que nós vemos aqui os tropeiros. Então, tem uma grande quantidade de cargas, homens trabalhando. Aí, ó, a cidade começa a crescer. O pouso da Ponta Grossa começa a crescer. Veja que já tem aqui várias casas, a população vai aumentando, tá vendo? E aí, daí começa ali a surgir comércio. Alguns tropeiros, a professora também comentou na aula anterior, que chegavam até a se instalar ali e se casavam ali com as filhas dos fazendeiros e ficavam por ali. E vejam ali a cidade se desenvolvendo. E naquela época era chamado a Ponta Grossa era chamada de pouso, porque era bem pequenininho, um povoado, poucas pessoas. À medida que foi crescendo, essa denominação muda, porque o bairro cresce, vai mudando. Aí, de povoado, passou a ser vila, passou a ser bairro. Só que como era uma cidade ainda pequenininha, bairro ainda era pequena, então não tinha ainda uma independência, eles não conseguiam fazer tudo, eles precisavam de recursos financeiros que eles não tinham. E eles dependiam de quem? De Castro. Castro já era uma vila. Lá atrás, naquele tempo, era diferente as nomenclaturas de hoje. Lá na época do Brasil Colônia, era bem diferente. Hoje, a vila é menor do que o bairro. Lá atrás é o contrário. Então, bairro significa que era menor. Por isso, Ponta Grossa, menor, bairro. E Vila de Castro, porque vila era maior. E Castro era maior. Tinha mais comércios, tinha mais independência. Então, Ponta Grossa dependia da Vila de Castro. Então, ele não tinha, Ponta Grossa não tinha autonomia ainda. Mas aí foi crescendo, continua a crescer. Agora, por essa vocês não esperavam, novidade. Pega lá o caderninho de vocês bem ligeirinho, que nós temos atividade para poder fazer. Olha aqui que a professora trouxe. Leia as frases, vocês vão ler, e assinalar com V as frases que forem verdadeiras. E F para as falsas. Então, quero que vocês anotem todas essas frases no caderninho de vocês. E ali na frente, onde está aqueles parênteses, vocês vão colocar V para verdadeiro e F para falso. Vou colocar o reloginho aqui, ó, tá vendo aqui? E vocês têm 4 minutinhos para poder fazer. Depois a professora volta para corrigir, tá bom? Vamos lá!
Deu certo? Conseguiram fazer tudo? Ótimo, então vamos lá para a correção. Primeira frase. Ponta Grossa ficava às margens do caminho das tropas. Verdadeiro ou falso? A professora falou, trouxe até imagem. Isso, verdadeiro. Ótimo, estava prestando atenção, sabia. Vamos para a próxima. As viagens das tropas demoravam de 2 a 3 meses. Também a professora falou bastante. Lembra que saía lá do sul do país até chegar na cidade de Sorocaba? Lembra? O que vocês marcaram aqui? Verdadeiro? Excelente! Acertaram também. O pouso eram os locais para descanso das tropas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro! Falamos também bastante. E a última? O povoado que se formou junto ao pouso da Ponta Grossa nunca se desenvolveu. O que vocês marcaram? Nunca se desenvolveu? É falso. Falamos bastante do quanto contribuiu e o quanto se desenvolveu e está se desenvolvendo ainda na nossa cidade, não é verdade? Acertaram tudo? Foi tranquilo, né? Errou uma? Não tem problema. Mas super tranquilo, compreenderam, né? Ótimo. Então, vamos para frente. Vamos continuar. Olhem aqui. Como o bairro de Ponta Grossa continua a crescer, que é o que a professora está falando, e continua a crescer até hoje, não é? Os fazendeiros naquela época, lá da região, pedem então para o governo para Ponta Grossa se tornar uma freguesia. Então vamos entender. A professora falou que das nomenclaturas que são diferentes de hoje, não é verdade? Então se iniciou o quê? Com um povoado, bem pequenininho, lembram? Aí cresceu mais um pouquinho, se tornou um bairro. Se desenvolveu mais um pouquinho, as vilas aumentaram, as pessoas foram chegando, o comércio foi aumentando, foi se desenvolvendo e aí se tornou a ser freguesia. Então, à medida que vai crescendo a cidade, vai mudando essas nomenclaturas e passa a ter, então, freguesia. E aí, o que aconteceu? Ele passou a ter uma certa autonomia da Vila de Castro. À medida que vai crescendo, ele vai se tornando um pouquinho mais independente, mas ainda dependia. Como freguesia, ele já tinha até padres, mas ele ainda dependia muito dos recursos financeiros da Vila de Castro, porque a Vila de Castro foi a primeira bem mais antiga do que Ponta Grossa. Então, ela já tinha se desenvolvido bem mais. Ainda não era totalmente independente. Então, a elevação da freguesia aconteceu no dia 15 de setembro de 1823. Então, quando ele se desenvolve, deixa de ser bairro porque cresceu e passa a condição de freguesia, isso se dá, essa elevação se dá no dia 15 de setembro de 1823. Tá? Outra atividade. Tá? Já está com o caderninho aí, o lápis, não é verdade? Então, vamos lá. Pegue lá, eu quero que vocês copiem essa frase. Olha que a professora deixou aqui bem grande para poder vocês não terem dificuldades. Copiem lá no seu caderninho. 15 de setembro de 1823 é a data em que Ponta Grossa foi elevada à freguesia, sendo a data da sua fundação. Então, anotem lá, vou dar 3 minutinhos. Copiem lá. Vamos lá.
Copiaram? Ótimo! Então, aqui nessa frase aqui já está tudo aquilo que a professora falou. Vocês anotam para poder ir fixando mais um pouquinho na cabecinha de vocês. 15 de setembro de 1823, então, a nossa cidade aqui, ela passa a ser freguesia, ela é elevada. Ok? Então, vamos ver o que mais que a professora trouxe aqui. Vejam aqui essa imagem, ó, observem bem ela. Estão vendo aqui? Isso é aquela pintura de Debré que a professora já trouxe aqui para vocês na aula passada. Então, para marcar o início da freguesia, os fazendeiros resolveram construir uma capela em homenagem a Nossa Senhora de Santana. Então, observem aqui nessa imagem como que tinha bem poucas casas aqui, ó, um povoado muito pequeno, bastante vegetação, e temos aqui a igreja, ó, bem no centro aqui, tá vendo? Tá vendo até que tem uma cruz ali em cima? Bem ali em cima. Então, vejam aqui como que era lá no início aqui. A gente observa por essa pintura aqui de Debré. O local foi escolhido no alto da colina da Ponta Grossa, local em que os tropeiros já utilizavam para oração. Então, aqui nesse local aqui, os tropeiros já passavam aqui e utilizavam para fazer suas orações. Observem bem essa imagem aqui. Olha o relevo que ela tem aqui. Tá vendo? Bastante vegetação, poucas casas, a igreja aqui na frente. Ótimo. Mas por que Ponta Grossa? Por que o nome Ponta Grossa? Os historiadores relatam que os tropeiros, ao se aproximarem da nossa região, diziam que estavam se dirigindo ao pouso da Ponta Grossa, devido às características geográficas da região. Lembram como que é o relevo dela? A professora mostrou, que vocês prestassem bastante atenção? E também há relatos em que diziam que iam para o pouso do Morro da Ponta Grossa. E os tropeiros também teriam construído uma cruz, né? Eles dizem, relatam, que os tropeiros teriam construído uma cruz de madeira no alto da colina da atual catedral e ali faziam um ponto de parada para suas orações. Então, aqui nós temos alguns relatos. O que a professora trouxe aqui para vocês? Eu quero que vocês vejam aqui com a professora bem rapidinho. Olhem aqui. Aqui a professora trouxe a imagem, tá vendo aqui? Isso, a imagem ali da pintura de Debré, que é essa que a professora colocou na tela. E aqui a professora trouxe também a imagem, a mesma imagem, tá vendo? Isso, com a igreja aqui no centro, algumas casinhas, e vejam aqui a quantidade de árvores aqui, que é a vegetação que está representando. Quem fez esse trabalho maravilhoso foi a professora Viviane, que trabalha comigo. Caprichosa ela, não é? Gostaram? Isso, ótimo. Agora vamos aqui novamente. Outra atividade, vamos lá. O caderninho já está aí. Olha aqui novamente a imagem para vocês. Eu quero que vocês agora façam a reprodução da primeira imagem de Ponta Grossa produzida por Debré em 1827. Então, eu quero que vocês olhem aqui essa imagem e vão reproduzir ela no caderninho de vocês, o mais bonito, mais parecido que vocês conseguirem. Vamos lá, vou dar 4 minutinhos. Rodou? Vai lá.
Conseguiram fazer? Ótimo, muito bem. Então, deixem ali e mostrem para a professora de vocês, para poder ver se a gente consegue chegar essa imagem até nós, para a gente mostrar essa reprodução de vocês na próxima aula, tá bom? Façam bem bonito, bem caprichado, bem legal. Mostrem para a professora e falem assim: professora, eu queria que aparecesse lá na aula da professora Selma, que a gente vai dar um jeito de aparecer aqui na próxima aula, ok? Ótimo! Então, retomando o nosso objetivo, conhecer a história do município. Conhecemos um pouquinho mais da nossa história? Sim, conhecemos. Identificamos as transformações que ocorreram nos últimos tempos? Sim, também. A gente ali identificou as várias mudanças que ocorreram. A nossa aula chegou ao fim. Eu quero que vocês se cuidem bastante, fiquem bem. Espero que tenham gostado bastante da aula. Um grande abraço, um beijo e até a próxima aula. Tchau! Vem aí, matemática. Olá, crianças, tudo bem? Então, nós vamos fazer hoje lembrando da aula de raciocínio lógico que nós tivemos, né, já? Então, nós vamos fazer uma pequena correção numa das atividades lá, que é a atividade da camiseta, né, dos buracos da camiseta. Então, se vocês lembram, nós tínhamos uma atividade assim: quantos buracos tem nesta camiseta? Então, observem que a camiseta ela está rasgada, mas aparece o fundo da parede. Então, isso significa que esses rasgos aqui da parede, da camiseta, eles aconteceram nas duas partes, tanto na parte da frente como na parte do fundo da camiseta. Então, se nós formos olhar, é mais ou menos isso aqui. Então, vejam que o furo fez com que a gente olhasse o outro lado da camiseta. Então, praticamente, deixa eu colocar a mão aqui para vocês entenderem, né? Que uma camiseta, ela tem a parte da frente e a parte de trás. Então, se ela tem os dois furos ali, então isso significa que o número de buracos, na verdade, são... Vamos lá? Nós temos dois furos ali, que é na parte da frente e na parte de trás da camiseta. É isso que a gente quer que vocês percebam bem. Tá, depois nós temos mais dois furos ali e na sequência 5, 6, 7 e 8, que no caso a opção correta seria 8. Por quê? Porque na verdade ali, só para vocês entenderem novamente, esses dois furos, então eles percorreram os dois tecidos, então ficou... Vamos abrir aqui, a professora fez uma camisetinha aqui para vocês poderem perceber, né? Então nós temos a frente da camiseta e o verso, né? Atrás. Então o furo percorreu e ele acabou ficando, né? Ali atingindo os dois tecidos, certo? Então nesse caso aqui são 8 furos, mas nós temos uma outra situação que também é interessante nós vermos. Vamos ver lá? E se de repente a camiseta ela tivesse apenas a parte da frente furada? Como que ficaria então se nós fôssemos contar a quantidade de furos? Aí já é uma outra situação. É como a professora tem aqui, ó. Então nós temos uma outra camiseta, então veja, ela só foi furada na frente. Atrás não teve nenhum furo. Então neste caso, que é o caso da nossa atividade aqui, então como que iria ficar, né? Olha aqui, ó. Vejam que aparece o fundo aqui, né? O fundo ali, a parte de trás da camiseta. Aí, a contagem de buracos que tem nessa camiseta já é diferente. Vamos ver então como que é? Como que fica? Então, 1, 2, 2 buracos, né? 3, 4, 5 e 6, né? Porque daí nós temos que contar também. Assim como na atividade anterior, o buraco da parte de baixo, né? O espaço aberto, as mangas, que são 2, e mais a gola. Então, nesse caso aqui, são 6 buracos. Mas no anterior, né, ficou 8. Então, só para vocês perceberem aqui, nessa atividade, uma dobradura simples, que vocês podem fazer em casa também, como que ficou. Então, aqui, ó, vejam que um ali, dá para aparece, né, o fundo ali. E o outro, se nós formos olhar atrás, dá para ver que
uma furou os dois lados e a outra furou um lado só. Certo? Correto? Então, dessa forma, para esclarecer para vocês esse engano que aconteceu, mas agora está tudo resolvido. Certo? Um beijo para vocês.